Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus, povo abençoado. Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora a luz da palavra. Glória a Deus. Quarta-feira. Estamos aí no livro de Jeremias. Glória a Deus, estamos avançando. Queria agradecer a todos aí que têm estado comigo na luz da palavra. Não esqueça de compartilhar. Vai entrando, já vai compartilhando. Queria falar para vocês também que toda a programação da Hebron está no canal do YouTube. Se você perdeu alguma das ministrações da Luz da Palavra, aliás, a Luz da Palavra está muito mais fácil de você ver a Luz da Palavra no YouTube. Por quê? No YouTube você tem material desde quando começou a Luz da Palavra, em abril do ano retrasado. Abril do ano retrasado. Acho que é isso. É isso? Já nem lembro mais. Foi ano passado. Começou? 2018? Eu sei que foi abril. Eu acho que foi abril, né? Eu lembro que foi dia 3 de abril, uma coisa assim. E nós já estamos aí completando o segundo ano, né? Vamos completar agora. Então todo o material de Gênesis aí, até Jeremias, que nós estamos agora, está tudo lá no canal do YouTube. E lá você tem por playlist. Então você pode ver o capítulo que você perdeu ou alguma dúvida que você tem. Eu ministrei bastante sobre 1 Reis, 2 Reis, a divisão das tribos. Se você perdeu também, que é importante para você entender o livro de Jeremias, né? Um pouquinho da história. Você tem lá o material também, você tem o livro de Samuel, Gênesis, enfim, tem todo o Pentateuco que está lá, e os livros de Jó, Ruth, então tem bastante coisa lá para você ver. Então se você perdeu alguma coisa, você tem muito mais fácil você achar lá, porque tem a playlist. E tem o programa da Bispa também, da nossa apóstola, o Alimento Diário das Nações, também está lá, separado lá por data, por assunto, então facilita bastante você. Entra lá no canal, Hebron Igreja Apostólica Internacional, amém? E lá você vai ter toda a programação nossa da Hebron. O Prefiro Crer, que vem chegar a temporada agora de novo em abril, tem lá as temporadas anteriores, os jantares, as entrevistas, tem tudo lá no canal. Legal, pessoal? Muito mais fácil que o Facebook. Bom, quem quiser falar conosco ou pedido de oração, o WhatsApp da igreja é o 11 970 13 8161. Tudo que você quiser falar conosco, entra no WhatsApp da igreja. Lembrando que lá não dá para ligar, é só o WhatsApp, Você passa o WhatsApp e assim a gente vai respondendo para vocês. Hoje quem responde na sua maioria é a nossa apóstola, Quando tem algum outro caso, ela vai passando para a gente. Quem tiver os nossos celulares, fique à vontade, não tem problema nenhum. Eu, do apóstolo Fábio. Boa noite, Fabão. Boa noite, com muito amor e alegria. Glória a Deus. Nosso apóstolo já está aqui comigo, glória a Deus pela vida dele. Nossa apóstola está vindo aí pela internet também. Então, assim, não esqueçam de divulgar. Outra coisa importante, baixe o aplicativo da rádio, porque com o aplicativo da rádio, você não consome tantos dados móveis, porque não tem o vídeo, e você consegue fazer o quê? Você consegue ir ouvindo aí no trabalho, ou no transporte público, que consome menos dados móveis, como eu disse, e também você baixando o aplicativo, ele não consome tanto espaço, tanta memória do seu celular. Então vale muito a pena para quem não conhece, amém? Hoje eu não vou falar muito recado, mas vamos lá, já abra a Bíblia de vocês, Jeremias capítulo 8, nós precisamos avançar aí, nós estamos lendo praticamente 2 capítulos, por dia. Hoje eu quero ver se a gente consegue ver pelo menos até 8, 9, 10, para a gente dar uma avançada um pouco mais, já estou dando uma olhada no livro de Jeremias, de Ezequiel, estava falando para a nossa apóstola hoje, um livro mais complexo, então vamos nos preparar, porque o livro que vem próximo é um livro que requer muito mais estudo, estou me dedicando ao máximo aí, então nós vamos dar uma aprofundada também nos primeiros capítulos de Ezequiel, aí, que exige um pouco mais de atenção, porque tem muitas visões, então nós vamos entender as visões aí que o Senhor vai dando para Ezequiel, amém? Então o livro, eu já dei esse curso na Hebron, mas logo eu comecei da Hebron, então eu estou fazendo totalmente ele novamente, não vou usar o material que foi usado da outra vez, estou acrescentando bastante coisa, enriquecendo mais o conteúdo, então esse ano, no A Luz da Palavra, completamente diferente. Lá não era a Luz da Palavra, então aqui vai ser diferente, amém? Glória a Deus, vamos lá, capítulo 8, vamos ler do 1 ao 3 aí, não esqueça de compartilhar, vai passando, vai chamando todo mundo para estar entrando. Boa noite a todos que entraram aí. Eu tenho evitado falar o nome, porque a gente sempre esquece de um que não aparece o nome, mas está, então boa noite a todos aí. Eu vejo mais ou menos os rostinhos aqui que aparecem para mim, as fotos, eu já sei mais ou menos quem é que está aí, amém? Glória a Deus. Vamos lá, vamos ler do 1 ao 3. Lembrando o capítulo 7 e o capítulo 8, você pode ver que não tem nem título de um para o outro, porque vai praticamente narrando a mesma história. Foi uma pena que a gente não conseguiu ir direto, mas amém. Naquele tempo, diz o Senhor, lançarão para fora da sua sepultura os ossos dos reis e dos príncipes de Judá,
os ossos dos sacerdotes e dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém. Espalhá-los-ão ao sol e à lua e a todo o exército do céu, a quem tinham amado, a quem serviram e após quem tinham ido, a quem procuraram e diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos, nem sepultados serão como esterco sobre a terra. Escolherão antes a morte do que a vida. Todos os que restam desta raça malvada, ficar nos lugares para onde os dispersei, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, aqui a gente sabe que naquela época eu até comentei isso na segunda-feira, né, tinha todo vamos dizer, um ritual, né, para com o morto, né, não era, a pessoa não podia ficar pendurada no madeiro, não podia ficar de um dia para o outro, não se lançava, né, quando se lançava fora, você já imagina o pecado que o cara tinha. Então a gente vê muito falando isso lá na lei, como nós vimos aí o ano passado, amém? Então os reis e príncipes aqui, sacerdotes, profetas e habitantes de Jerusalém, Deus lançaria seus ossos para fora dos sepulcros, porque adoraram as criações de Deus, o sol e a lua. Ou seja, deixaram de adorar ao Senhor e passaram a adorar criações feitas pelo Senhor. Então se ia lançar fora da sepultura. E desprezaram o Criador, no caso Deus. Tirar os ossos do sepulcro era uma grande desonra aos mortos, pois significava que a terra não seria mais local de habitação daquele povo. Então você imagina o que significava para o povo ouvir essas palavras. Era completamente desonra para todo o povo que estava enterrado. Então você imagina um camarada que sabia que o seu ente querido, né, quando ouvia essa palavra, falava, vai tirar de lá. Quer dizer, o morto não tinha direito à terra, porque a terra foi dada perpétua para o povo lá com Josué. Lembra? Assumiram a terra e o Senhor falou que já tinha avisado da lei, não podia vender as terras e coisa e tal, podia arrendar, né? Estou usando o termo mais para vocês entenderem. Mas a terra era do povo para a vida toda, ia passando de herança em herança. Então tirar o povo da terra aqui significava muito, né? Os que sobrevivessem ao cerco e ao ataque e fossem exilados e feitos escravos iriam preferir a morte. Então aqueles que tivessem sido capturado e fosse para o exílio, ia preferir a morte em função de tudo que aconteceu. Então você vê que a idolatria, o pecado gerou consequências para o povo, que em alguns momentos, quando veio o castigo, para muitos era preferível a morte do que passar por aquela situação. Fora que ficar 70 anos na Babilônia não era nada fácil, ao contrário do que todo mundo pensa, né? O castigo é inevitável. Vamos ler do 4 ao 7. Diz-lhes mais, assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornarão a levantar. Quando alguém se desvia do caminho, não tornar a voltar. Porque, pois este povo de Jerusalém se desvia, apostatando-se continuamente, persistindo de engano e não quer voltar. E eu escutei e a ouvi, e não falo o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um corre a sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rolha andorinha, o grou observa um tempo a sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Aqui dá sinal até de alguns animais que conheciam as estações, sabiam tudo, mas o povo não conseguia entender aquilo que Deus falava. Era duro ser comparado, né? Fala assim, olha, até as aves do céu sabem da estação, conhecem muito bem. Vocês têm andado comigo todo esse tempo e não conhecem nada, não conseguem entender nada. Simplesmente se desviam sempre que tem oportunidade, ou sempre que aperta o cerco, né? Ou até por outras opções, como aconteceu com o povo, né? As perguntas desses versículos enfatizam o absurdo do estilo de vida de Judá. Em vez de corrigir suas atitudes errôneas, o povo se envolvia em apostasia e continuava se afundando a cada vez mais no pecado e no desespero. Uma atitude desafiadora era o povo se apegava mais e mais a uma vida de engano ou até mesmo de traição. Então, quanto mais o povo se enganava, quanto mais a situação apertava, mais eles se afundavam nessa vida de engano, né, e traições. Não haviam pessoas justas nem arrependidas na cidade de Jerusalém. Em vez de se afastarem do pecado, cada habitante ia em busca de sua maldade, um estilo de vida que levavam à destruição. Então, quer dizer, cada vez mais o cara ia mergulhando, ia se aprofundando. Uma vez estava no pecado, ia aprofundando. E a gente sabe que nos dias de hoje não é diferente, né? O camarada coloca um pé no pecado, aquilo vai puxando, né? Cada vez mais vai puxando para a pessoa afundar mais. Tudo que Satanás quer
é que você afunde cada vez mais. O que o sonho de Satanás para a nossa vida é ver a gente lá em Lodebar, né? O final dos tempos lá, morto esperando, né? Morto-vivo esperando a morte física, mas a morte espiritual. Judá é comparada a um cavalo correndo impulsivamente para a batalha, quer dizer, mas sem, né, direção, sem... Jeremias faz uma comparação do povo com aves do céu. As aves seguem seus instintos migratórios, porém os filhos de Israel se recusavam a seguir o estímulo de Deus para que observassem a aliança. Então, quer dizer, como eu falei, né, tinham tudo para observar a aliança, o Senhor já tinha dado uma direção. E aliás, o Senhor falou tanto para Josué: medita na lei dia e de noite, ensina o povo, né, de tempos em tempos, lê as escrituras. O povo tinha que saber de tudo isso, só que o povo preferia a desobediência. Como Oséias é seu colega de ofício no Reino do Norte, né, lá a gente vê lá em Oséias 4, Jeremias identifica que a principal deficiência do povo era a falta de conhecimento a respeito do Senhor e de seu juízo. A palavra já diz, né, que a gente peca por falta de conhecimento. Só que isso aqui que é falado naquela época não é diferente dos dias de hoje. Hoje você vê que as pessoas apanham muito, por quê? Por falta de conhecimento. Tem a oportunidade. Eu penso da seguinte forma: eu não gosto da leitura, não gosto de ler a Bíblia. Você tem um programa todos os dias pela manhã, onde te dá mastigadinho uma palavra que vai reger o teu dia, ou à luz da palavra, né, que eu tento trazer o mais prático possível, o mais fácil possível a didática, porque tem leitura que eu sei que não é fácil. Por exemplo, estou falando para vocês, Ezequiel, nós vamos ver, é um livro que, se você pega os primeiros capítulos, já são difíceis de entender. Por quê? Não é uma leitura simples, tem que mergulhar bem, porque tem revelações, tem visões importantes. Então, quer dizer, a gente tem essa oportunidade de não pecar por falta de conhecimento, mas o que a gente faz? A gente não aproveita. Então eu tenho as oportunidades de vir mastigado, eu não observo, não tenho, não uso, e também não faço a leitura bíblica. Então você pega hoje, se você perguntar para a maioria das pessoas, você vê que a pessoa passa uma semana sem pegar na Bíblia. Isso para ser modesto. Tem gente que talvez passe até meses sem pegar na Bíblia. Como que pode? Eu tenho que ter o hábito da leitura, falar com o Pai, me aprofundar. Hoje a gente sabe que com a tecnologia as pessoas estão se afastando da Bíblia, mas eu garanto para você que tem gente que nem no celular não mexe para ler, né, fazer uma leitura. É triste, né? Jeremias enfrentava os escribas e sábios, né, fraudulentos, cuja compreensão da lei o profeta declarava ser em vão. Quer dizer, ele tinha que enfrentar, além de enfrentar o povo rebelde, né, apostatado, né, totalmente idólatra, ainda tinha que enfrentar o que? Os falsos profetas. Então você imagina o que Jeremias enfrentou. Por isso que eu falo que Jeremias, olha, a missão de Jeremias não era fácil. Aí dá para entender porque que, né, ele não casou. Você imagina a dificuldade de Jeremias. Que tempo era esse, né? Falsa pena descreve a idolatria e a descrença dos líderes de Jerusalém. A sabedoria dos escribas e sábios era loucura e vergonha, pois não estavam fundamentados em conhecimento verdadeiro da palavra e da lei de Deus. Então, aí que está o detalhe, ó, vamos parar aqui um pouquinho. Quando você conhece a palavra, eu acabei de falar para vocês que a gente apanha por falta de quê? De conhecimento, a gente peca por falta de conhecimento. Se eu tenho conhecimento da palavra, quando eu me deparo com os falsos profetas, o que vai acontecer? Eu não vou cair na cilada de Satanás. Por quê? Porque evidentemente eu sei que aquilo que aquele profeta está falando não condiz com a verdade. Vai completamente contra aquilo que está nas escrituras. Então, o profeta, qual que é a função dele? Trazer a revelação que Deus passou, te colocar no caminho, mas não distorcer aquilo que está nas escrituras. Então aqui está falando o quê? Que aqueles falsos profetas não entendiam nada, não tinham conhecimento das escrituras, e o pouco que tinha fazia o quê? Distorcia a palavra. E a palavra é muito clara que eu não posso acrescentar nenhum ponto, nenhuma vírgula naquilo que está nas escrituras. Então, por aí você já vê. E hoje não é diferente. O que acontece? A gente não conhece, então aquilo que fala, a gente aceita. Por isso que eu brinco com vocês, quando você vai em alguns lugares de oração, ou seja, no monte, você vai pegar 4, 5 profecias, você vai acreditar nas 4. Ou melhor, você vai fazer um mix lá e vai acreditar naquela que te convém. E o povo aqui estava indo nessa. Como os falsos profetas falavam aquilo que agradava o povo, o que o povo preferia? Preferia acreditar nos falsos profetas, né? O povo havia interpretado a lei de maneira equivocada, acreditando que alcançaria a paz e prosperidade. Todos estavam tremendamente enganados. Como eu disse para vocês, muitos deles estavam acreditando que aquilo que o falso profeta falava, estamos em Jerusalém aqui, fica tranquilo, o Senhor não vai mexer aqui. O Senhor vai derrubar o templo,
de Jerusalém. Fica tranquilo. Nós aqui em Jerusalém, nós somos protegidos. Engano deles. E hoje a gente esquece disso. Né? Não é porque eu estou indo na igreja todo domingo que o Senhor não vai mexer no meu templo. O templo que eu digo, nossa, tá? Eu preciso entender, eu preciso me aprumar. Essa é a realidade. Eu preciso andar ali na linha. Naquilo que diz as Escrituras. Não pense que só porque você vai todo domingo lá, eu estou imune, Satanás não vai mexer comigo, está tudo lindo e maravilhoso. Não se pode encontrar frutos entre vinhedos e árvores desoladas que foram consumidos pelo julgamento de Deus. Em sua ira, o Senhor retirou o sustento que havia fornecido antes. Então, quer dizer, fizeram que acenderam a ira do Senhor, e aonde tinha suprimento antes, agora não teria. Olha como é que é quando se acende a ira do Senhor. A gente vê lá Isaac, né, o Senhor dando suprimento para o cara numa terra seca. E aqui numa terra que mana leite e mel, o Senhor está tirando suprimento por desobediência. Está vendo os dois parâmetros como que é? Isso já nos dá para a gente entender como é que eu tenho que andar com o Senhor. Por isso que eu falo sempre o quê? É melhor você estar no deserto com o Senhor do que nos pastos verdejantes sem o Senhor. Nos pastos verdejantes pode estar verdejante. Você vê aqui que está dizendo que não tem suprimento, não tem nada. Mas o pasto que está verdejante, mas não nasce nada. Vai fazer o quê? Se você pegar as torrentes do Negueb, sempre quando a gente ministra o Salmo, fala sobre as torrentes do Negueb, a gente vê lá. Em determinado tempo passa tanta água lá que você fala, quem diria que aqui um dia foi seco? Não é assim? Já viram o vídeo? É a coisa mais linda. E aí começa a florir tudo. Então quando o Senhor dá ordem, o lugar pode ser seco o que for. Vai passar água lá, vai florir. Ali onde Isaac tinha Gerar, ele plantou e ali recolheu a 100 por 1 e pronto, acabou. Os habitantes de Judá se reuniram na fortaleza e atrás dos muros de Jerusalém, procurando proteção contra a invasão de um exército. Então, quer dizer, eles achavam que ali estavam completamente protegidos. Onde que eu estou protegido? Debaixo das asas do Senhor. Né? Os atos proféticos, amém, glória a Deus. Mas onde que eu tenho que estar protegido? Debaixo das asas do Senhor. Não é especificamente o templo, não sou eu? Sou o templo do Espírito Santo. Então, se eu estiver, o templo estiver cheio do Espírito Santo, eu estou preocupado com o que vai acontecer aí fora. Vai desmoronar tudo. Se ficar só você de pé no lugar, vai ficar só você de pé quando acabou. Só que aqui o que o povo estava fazendo? Logicamente, em pecado, a idolatria e tudo que faziam, o que eles foram? Foram buscar refúgio aonde? Lá nos muros de Jerusalém, né? O povo acreditava que o Senhor os estava julgando com água amarga e envenenada, por meio do qual todos certamente morreriam. Quer dizer, aprontaram, e depois acha que o Senhor estava julgando o povo e colocando água envenenada, né, usando esse termo. A busca por paz e cura era inútil e repleta de terror e desespero. Dan se localizava na fronteira do norte de Israel, como fala aqui. Lembra que eu sempre cito Dan e Betel, que eram as duas capitais que usavam do reino de Israel? Porque era uma lá em cima e outra aqui embaixo, que eles usavam para adoração, para os cultos, né? Só que contaminado também, entregando culto a Baal, né? Jeremias adverte que o terror viria do norte. O resfolegar dos cavalos do inimigo teria um som de fúria, de invasão eminente. Os cavalos do inimigo eram instrumentos de julgamento divino. Você vê que a gente vê em vários textos, não só Jeremias, a gente vai ver também Ezequiel, falando que o inimigo viria do norte, né? Vários textos falam sobre isso. É logicamente que às vezes não fala quem é esse inimigo, mas a gente sabe que é quem? É a Babilônia, os caldeus, né? Lembrando que os caldeus são os babilônicos. A dor do profeta por causa da ruína do povo. Né? O profeta sofreu por esse povo, hein? Vamos ler do 18 ao 22. Ó, se eu pudesse consolar-me a minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Nossa, o profeta Jeremias, olha, realmente. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não é esta o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Porque me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros. Passou a cega, findou o verão e nós estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto e espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Não há lá médico, porque pois não se realizou a cura da filha do meu povo? Então aqui ele fala ainda sobre o bálsamo de Gileade, né? Quem não sabe, a Gileade era uma terra que se produzia o bálsamo, por isso que se fala muito, o bálsamo de Gileade, as terras de Gileade eram produtoras de bálsamo, se produzia bálsamo, né?
Então fala muito sobre isso. Então aqui você vê o lamento, o choro de Jeremias clamando ao Senhor, porque ele não tem cura, não tem o que se fazer com o povo, tamanha a rebeldia do povo, né? A falta de esperança de Judá era tão pesada para Jeremias que o seu coração desfalecia. O lamento do profeta serve como um eco da voz, mas não do sentimento do coração dos habitantes de Judá. Quer dizer, o choro dele, o lamento dele, o eco da voz dele era um sentimento dele, mas não totalmente o povo. Por quê? Porque o povo não estava arrependido. Então Jeremias se sentia. E isso é uma dor que você talvez não entenda, mas o profeta sente muito essa dor. O poder, a gente brinca, meu pai sempre falava o seguinte: filho, o poder ele é solitário. Meu pai, na sua infinita sabedoria, falava assim sempre que o poder era solitário. Aqui muito dado é muito requerido. Meu pai falava sempre isso, né? Uma vez eu fui reclamar para ele: pai, fui promovido no banco, mas poxa vida, pai, isso está me custando tanto. Meu pai falou: filho, você quer ganhar mais, você quer ter uma posição maior e não quer ter mais responsabilidade? É assim que funciona. Isso no começo da minha carreira, né? E meu pai falava isso para mim, e ele tem razão. E o poder é solitário porque nem sempre você pode compartilhar. E quando você compartilha, você nem sempre é ouvido. Então você imagina que o lamento de Jeremias era um eco sozinho, ecoava lá no meio de todo o povo, mas não era um sentimento compartilhado pelo povo. Porque ele tinha alertado o povo, ele avisava o povo, mas era como falar com o povo surdo e mudo. Então o povo não dava ouvidos para aquilo que Jeremias estava falando. E assim é o profeta. O profeta levanta, como vamos pegar a nossa, posso falar de outro profeta, falar da minha, né? Nossa apóstola levanta todas as manhãs, o Senhor orou na madrugada, o Senhor dá a revelação da palavra, traz uma palavra. Quantas vezes é ouvida essa palavra? Às vezes é ignorada pelo povo. Às vezes é aquilo que você estava precisando para aquele dia, mas você não deu importância. O Senhor não ia dar uma palavra para você todas as manhãs que não fosse útil para a tua vida. Só que na grande maioria das vezes o que a gente faz? Não dá importância. Aí passa pelo sufoco, passa pela peneira, no dia seguinte está chorando de novo, e aquilo poderia ter sido resolvido ontem, uma palavra que você recebeu, mas a gente não recebe, né? As perguntas de Jeremias pareciam retóricas, né? Esperando receber uma resposta afirmativa. Teria o Senhor abandonado o povo? É o que ele, né? O Senhor abandonou o povo? A gente sabe que não, né? Na realidade eram os israelitas que haviam rejeitado a Deus, o Deus vivo, em busca de outros deuses. O povo estava buscando libertação em imagens inúteis que não podiam se mover. Então, quer dizer, não é que Deus estava mudo, na realidade o povo estava buscando outros deuses. Então, Deus não está fazendo nada. Mas não está fazendo nada, está buscando em outro lugar. Quantas vezes a gente busca refrigério em lugares errados? Você está precisando de uma solução, mas a tua solução depende do quê? Depende do banco, não, depende do Senhor. Aí que está o erro. Olha, porque segunda-feira eu tenho uma resposta. Se o banco não me der essa resposta, não, quem tem que dar a resposta é o Senhor. E o Senhor é que o sim, o amém vem dele. Ele que tem que dar a resposta para você, ele que tem que tocar lá no gerente, ele tem que fazer, ou seja, qualquer outro exemplo que você queira. O Senhor é que vai dar a resposta, o Senhor é que é o teu refrigério. Só que o povo fazia o quê? Preferia confiar o quê? Em status. Com o povo que pediu um rei, quando tinha o governo de Deus sobre a vida deles, por aí você pode imaginar. Então queriam o quê? Queriam uma estátua, para adorar, para ver o Deus Baal lá, né? Fala sério. A cega e o verão representam as duas fases sucessivas da temporada da colheita. A colheita dos grãos durava de abril a junho, e a dos frutos mais tarde. Se a primeira colheita fosse mal sucedida, o povo ainda tinha esperança de recuperar na segunda. Se ambas não tivessem bom êxito, a fome era inevitável. Então, quer dizer, o povo tinha ali durante o ano duas opções ali. Se a primeira colheita não der certo, eu tenho a segunda colheita. Então o povo estava sempre nessa dependência aí. Para ajudar, a temporada da colheita havia terminado e não havia produtos estocados para o inverno, que se aproximava, portanto não estavam salvos. Isso mostrava claramente a impotência do início do outono. Então, aqui você vê que eles não tinham condição nenhuma, ou seja, não tinham estocado, não tinha produto para aguentar o inverno. Por quê? Porque se afastaram do Senhor. A comparação aqui, a analogia é exatamente essa. O povo se afastou de Deus, e aquilo que era para ter abundância, que o Senhor garantiu, se Deus tinha garantido para o povo que no 7º ano ia ter descanso da terra, que ia dar produção para eles viver, estocar e viver nesse 7º ano, e mais o 8º ano onde ia plantar para depois colher, não ter produto, não ter colheita, não ter suprimento, fala sério, realmente era se afastar de Deus. Você está vendo aqui, quando a gente está no caminho certo, pega para os dias de hoje essa palavra. Eu sei que aqui na administração da nossa apóstola pela manhã, mas à luz da palavra, presta atenção um pouquinho. Vamos dar uma mergulhada nessa palavra. Vamos olhar os dias de hoje
Se eu descansar no Senhor, andar no caminho reto, ainda que a pandemia faça o que fizer, não vai me faltar suprimento. A diferença está aí. E nós tivemos aí um ano que nós tivemos vários testemunhos que não faltou suprimento para ninguém. Por quê? Porque realmente estavam esperando no Senhor. Só que muita gente, ao longo do caminho, vai tirando a mão do arado. Do arado que vai tirando a mão, que vai tirando, né? Vai saindo da presença do Senhor, vai se afastando. E aí fala, mas Deus esqueceu de mim. Não é, você só vai se afastando do Senhor. O momento não é esse. Eu tenho falado muito sobre isso, que o momento, estava falando essa semana, nos áudios, semana passada, o momento é da gente avançar como atalaia. É avanço, não é retrocesso. A cega foi pobre e a opressão persistia. Até mesmo Jeremias estava profundamente quebrantado. Em outras palavras, o espírito do profeta estava atribulado ao ver o futuro do seu povo. Por quê? Como que é o futuro do povo sem suprimento? No deserto o maná caía do céu. Mas e agora? Assim que o povo chegou na terra prometida, começaram a viver do fruto da terra, o que o Senhor fez? Cessou o maná. E agora vai fazer como? A pergunta se não haveria bálsamo em Gileade era porque a região de Gileade era famosa por seu unguento de bálsamo, como a gente vê lá em Gênesis 37, 25. Na realidade não existia cura física ou espiritual para um povo que insistia em se rebelar contra Deus. Que depois de trazer todo o bálsamo de Gileade, não existia cura para um povo ali, nem cura física nem espiritual. Por quê? Porque o povo realmente tinha se afastado de Deus, era contra o Senhor. Então não adiantava passar bálsamo, não existiria cura nenhuma nessa situação. Amém? Vamos lá, capítulo 9. Jeremias, conhecido como profeta dos lamentos, identificava-se pessoalmente com o sofrimento de seu povo. Neste ponto, ele expressa o desejo de que suas lágrimas fluíssem ininterruptamente. Olha só como que é, meu, que as minhas lágrimas não parem, mas que chegue até o altar do Senhor. Tamanha a situação que Jeremias estava vendo. Jeremias desejava ter um refúgio no deserto onde pudesse ficar livre da agonia. Você imagina, teu profeta, você falou, eu não quero ver com esse povo. Por quê? Você imagina, ele falou com o povo não ouviu, ver esse povo sofrendo tudo isso, é quando a gente vê um filho da gente. Você dá um conselho para o filho, fala, filho, não vai por aí, esse caminho não é bom. E você vê o teu filho passando por tanta coisa, você fala, ai Deus, se você pudesse me poupar de ver o sofrimento do meu filho, por quê? Porque não foi por falta de avisar, mas ele me obedeceu. Olha aqui, profeta Jeremias, preferindo não ver a situação, tamanha agonia que era. A tristeza de amargura e da degradação de Jerusalém. Ele queria que o Senhor colocasse ele num lugar lá, né? Descansasse um pouco, enquanto passava essa turbulência, porque ele já tinha visto bastante. A palavra adúlteros refere-se literalmente aos maridos e às esposas infiéis. Mas aqui está ligado aos idólatras, os infiéis espirituais. Falei, acho que segunda-feira, ou falei semana passada, aqui a situação era outra. Está usando aqui adúlteros, né? A comparação homem e mulheres infiéis, é o povo de Deus hoje. A prostituição hoje, às vezes não é só a idolatria que tem paralisado o servo de Deus. Porque o servo de Deus tem idolatrias embutidas, não sabe, mas tem. O marido, a mulher idolatra o marido, e vice-versa, o filho, o casamento, a situação financeira. Esse tipo de idolatria tem e muito no meio do servo de Deus. E o servo de Deus acha que a idolatria é só a imagem específica. Não é. Você está nesse mundo aí, está atrasado. Desperta tu que dormes. Porque estamos bem além. Abre o teu entendimento para prestar atenção no que eu estou falando. E outro detalhe é a prostituição espiritual, que hoje tem muito. E todas as vezes que a gente vai ministrar, eu já tive a oportunidade de ministrar sobre prostituição espiritual, a pessoa veio com 4 pedras para cima de mim e não conseguiu entender. Prostituição espiritual é muito séria. A pessoa fica em 4, 5 igrejas, não consegue firmar em nenhuma. Tá lá, você pergunta onde está, não está em nenhuma. Por quê? Ela vai pegando cada igreja, cada live que entra. Não estou dizendo que você não pode entrar numa live, não é isso. Mesmo. Hã? Estão atrás de revelação. Né? Atrás de revelação. Com essa de atrás de revelação, entra em várias lives. Hoje já tem que diminuir as lives aí, né? Antigamente ia ter mais, né? Por causa de grupos, não sei, né? O Facebook eu não mexendo muito. Mas antes tinha muitas lives. Aí você via que a pessoa estava em 4, 5 lives. Quer dizer, estava às vezes debaixo da cobertura de um ministério, mas estava adulterando espiritualmente. Por quê? Profissão espiritual estava em outras lives, buscando em outro pasto. Ou você bem pertence a esse pastor, esse pasto com esse pastor, ou você pertence a outro. Não que você não possa estar em outra igreja. Tem várias igrejas. Não estou falando para você que aqui é certo ou é errado. A questão não é essa. Tem igreja para todo, tem pastor para todo tipo de ovelha.
Agora você tem que ficar debaixo de uma cobertura e ficar debaixo daquela cobertura. Se você achar em algum momento que essa cobertura não está o suficiente para você, amém, você vai para outra cobertura. Agora, ficar na prostituição espiritual vai te trazer lepra, vai te trazer atraso. E aí a pessoa fala, minha vida não anda, minha vida é financeira. E aí não sabe. E aí a culpa, sabe de quem que é, no final das contas? É do sacerdote. Ah, porque eu estou indo na igreja, mas eu não sei o que acontece. Meu líder ministra, mas eu não vivo. Meu irmão vive, o fulano vive, todo mundo vive. 10 mil de um lado vive, do outro lado vive, e eu não vivo nada, né? Fala sério, por quê? O break que eu tô dando, né? Dando pra lá, pra cá. Tá dando pra um lado, pro outro, não resolve. Por quê? Prostituição espiritual. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque isso tem penalizado a vida de servo de Deus. Olha aqui o povo, nem colheita tinha. Por quê? Prostituição espiritual. Além da prostituição espiritual, a idolatria. Aqui estava associada as duas coisas, porque estavam adorando outros deuses, prostituição espiritual, entregavam o holocausto para o Senhor, mas entregavam para Baal, e também adoravam a imagem, o que era proibido. Então, você imagina o grau que estava. A infidelidade para com Deus gerou infidelidade para com as demais pessoas. Aquele que é infiel com o Senhor, a tendência é ele ser infiel com todo mundo, né? O cara é infiel com Deus, ele vai ser infiel no casamento e por aí vai. Não pense você que vai ser diferente. A pessoa não consegue ser fiel com Deus que deu a vida para ele, vai ser fiel no casamento. Olha, vamos mudar de assunto, vai te falar, não vou usar esse exemplo porque é duro, né? As relações pessoais estavam debaixo de contaminação. Uns passavam por cima dos outros, difamavam, zombavam, mentiam, agiam falsamente e recusavam a conhecer ao Senhor. Então, quer dizer, virou aquela farra do boi, como diz o ditado mundano, né? Então o povo, olha, entrou na contaminação, que aí é tal negócio, né? Um passando por cima do outro, não se respeitava. Hoje a gente vê, quando você fala de respeito às autoridades, olha, respeitar a autoridade espiritual hoje em dia tá difícil. Eu vejo, eu não sou da época dos apóstolos aí que entraram na igreja lá em 1900 e nada, que não podia levantar a pedra da igreja. Hoje em dia o povo faz o que faz dentro da igreja, você vai chamar atenção e ainda você sai por ruim, acha ruim, né? Fala sério. Nós tivemos o apóstolo Jean, quando estava com a gente aqui esses dias, e ele estava falando, né? Que lá na África, lá você vai no terreiro lá, meu, quando o manda-chuva lá do terreiro lá começa a falar, é um silêncio, ninguém pode falar nada, não se ouve nada. A não ser quando eu acho que bate um tambor lá, fora isso, não se ouve nada. E hoje dentro da igreja, se você falar alguma coisa aí, você é chato, né? Religioso, poxa, e o respeito às autoridades, né? Um passando por cima do outro, Jeremias está falando aqui, um passando por cima do outro, zombavam, riam e coisa e tal. Hoje tem gente que perde tempo aí falando de profeta, está perdendo tempo, mesmo atrás de vida, né? A essência do problema de Judá era a sua falta de conhecimento de Deus e sua recusa, né, em se inclinar diante do Senhor. Ameaças de ruína e exílio. Jeremias torna a mencionar a ilustração da fundição de Deus iria fundir e provar o povo por meio do fogo, a fim de ver se quem era fiel a ele. Então aí que vem o Senhor vai espremer. Você já imaginou o Senhor te espremer hoje para saber se você realmente é fiel ao Senhor? Às vezes a gente é surpreendido. Fala que é servo de Deus, tem conduta de servo de Deus, usa a capa de servo de Deus, Bíblia debaixo do braço, tarari, tarará. Na hora que é testado no fogo, misericórdia. Abre a boca, parece um enviado de Satanás. Toma cuidado. Jeremias cita ainda a imagem do arco e da flecha para ilustrar o engano de Judá. O que ele queria dizer era que é uma pessoa que conversa de paz com o seu companheiro, enquanto arma-lhe ciladas. Quer dizer, como você conversa de paz com o seu irmão e está preparando uma cilada para ele, né? Olha a situação. Toda a terra seria assolada pela destruição. Os animais iriam abandonar o território, uma vez que nem sequer uma migalha de alimento permaneceria para as aves e os animais. Você vê que aqui a desolação, a situação que chegou, não ia ter nem para os animais. Presta atenção. A cidade santa de Jerusalém iria tornar-se morada de chacais, onde nenhum ser humano viveria. Pensa você ouvir isso aqui da cidade de Jerusalém, era triste de ouvir, hein? Os chacais são criaturas do deserto que vivem muito distante de toda pessoa, quer dizer, eles andam lá para o meio, né, do deserto. Para que Jerusalém se tornasse um lar de chacais, o povo de Deus não mais estaria habitando ali, porque eles não ficam perto do ser humano, né? Fica lá longe.
Então, para estar por ali, porque ali não tinha mais ninguém, estava desolada. Olha o grau. O homem sábio observa e compreende a ordem natural e as obras de Deus no mundo que ele criou. Nenhum sábio seria encontrado entre os habitantes de Jerusalém, de Judá e Jerusalém. Nenhum sábio se encontraria. Fala sério. Você sabe que no tempo da divisão dos reinos aí, em vários momentos o camarada fala, mas não tem um profeta aqui de Deus aqui em Israel? Precisa buscar em Judá? Olha a situação para você ver como é que estava. A infidelidade do povo em relação à aliança era constante, constatado facilmente, uma vez que o povo não davam ouvidos. Em vez de caminhar de acordo com a lei de Deus, o povo agia segundo o propósito ou até mesmo a teimosia do seu coração. Quer dizer, o povo andava segundo os seus próprios conceitos e preceitos. E aí aquela velha história, né? Faz a tua análise, se eu estou andando até agora nos meus conceitos, até onde eu fui? Você vai olhar, a pessoa não foi em lugar nenhum. Então está na hora de parar ou pegar a direção de Deus. Né? Não cansou? Às vezes tem hora que cansa. Sabe que não cansa? Vai ficar até quando errando, né? Para, vamos buscar a direção de Deus. Amém? O povo comeria comida amarga e beberia água venenosa, salgada, né? O Senhor os espalharia entre as nações e mandaria espadas. O povo de Judá seria exilado de sua terra prometida, até mesmo executado enquanto fugia, porque rejeitou a Deus. E aí a gente sabe que nessa ida para a Babilônia muitos morreriam, até porque muitos tentaram fugir, né, do cerco, outros fugiram para o Egito, iam morrer no Egito. Então, e alguns iam ficar exilados na Babilônia e depois voltariam, né, porque o Senhor ia preservar alguns para contar a história, né, para não acabar com toda a descendência. As carpideiras eram mulheres contratadas para participarem de funerais e expressarem a tristeza dos que sofriam. A gente até falou isso no Novo Testamento, em algumas ministrações, você viu, olha, tá lá, lembra da filha de Jairo? Você falou, manda tirar, esse povo tá chorando aí, ó, sai fora aí, porque aqui ninguém morreu ainda, né? Contratava a gente para chorar lá, né? Fala sério. Jeremias chamou mulheres para contar lamentos enquanto Josias morreu, né? Em 2 Crônicas. Aqui são chamados para lamentar o colapso de Jerusalém e a urgência de convocá-las à demonstração, à destruição iminente de Judá. Então aqui o que acontece? Essas mulheres que choravam nos velórios, ou seja, estavam chorando porque morreu alguém. Era inevitável. Então, quer dizer, existia uma dor ali, estavam chorando por conta disso. Aqui elas são chamadas para chorar pelo colapso que entrou o povo. Dá para você entender? Pô, se você visse aquelas mulheres que eram contratadas chorando, fala, quem que morreu? Não, nós não morremos, não, nós estamos morto-vivo. Está todo mundo andando aqui morto-vivo. Era isso que o profeta Jeremias estava falando. Elas seriam chamadas para chorarem pelo colapso da nação. Muito sério. O desastre iminente de Jerusalém era tão grande que o número de mortos seria grande de tal maneira que multidões de carpinteiras treinadas seriam necessárias. Tamanha o colapso que era. A morte subiu pelas janelas porque existia um deus cananeu que supostamente entrava nas casas por uma janela aberta para trazer adversidade, destruição e morte. É o deus cananeu aí fazendo por eles. Quando falava da morte de crianças, jovens e adultos, deixa claro que a morte clama as suas vítimas sem respeitar sexo e idade, né? Você vê que aqui não tem sexo, não tem idade, não tem nada, né? Os cadáveres permaneceriam como esterco sobre a face do campo, deixando nos campos para se decompor. Então, o que era proibido naquela época. Então, tamanho e grau aí de rebeldia dá para você entender, né? Vamos ler agora do 23 ao 26. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio da sua sabedoria, nem o forte da sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados juntamente com os incircuncisos, ao Egito e a Judá e a Edom e aos filhos de Amon, a de Moabe e a todos que cortam os cabelos nas temporadas e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas e todas as casas de Israel circuncisas de coração. Então aqui o Senhor está falando que faria tanto com os circuncidados, né? Aqueles que tinham feito o sinal da aliança com Deus, como aqueles também que não tinham feito, os incircuncidados. Ou seja, por quê? A circuncisão estava se referindo àquela do coração, quer dizer, faziam na carne lá, cortavam o prepúcio, mas
o coração era completamente como se ele tivesse feito aliança com Deus, ou seja, não tinha essa mesma marca. Ali era o sinal da aliança. Só que o coração estava demonstrando o outro, que eles estavam fazendo somente um ritual e não tendo atitude de coração. Deus iria punir Judá juntamente com os incircuncisos, ou seja, com as nações vizinhas. A circuncisão, o sinal da aliança com Deus, com Abraão, não tinha significado se o coração da pessoa não fosse dedicado a Deus. Quer dizer, que adianta fazer um sinal se a pessoa não tinha um coração? Então, aquela velha história, a gente vai na igreja, vai ter um coração mundano. O que adianta? Atitudes mundanas, que tem tudo de mundano. Está na igreja, mas, nós precisamos ir para a igreja para ser transformado. Nós acabamos de sair aí de relógio de oração, falando no relógio de oração, por exemplo, falamos sobre Jacó, transformação da vida de Jacó, transformação tem que acontecer na nossa vida. Por isso que nós temos que prestar atenção na palavra que sai do altar e receber e se alimentar dela. Deus queria que a casa de Israel tirasse a maldade do coração e removesse a impureza. Só assim poderia salvar a nação da destruição. A santificação sempre produz livramento e mudança de sorte. Era isso que Jeremias insistia em ensinar ao povo. Olha, se limpa, se purifica e tudo vai ser transformado. Era isso que ele estava falando com o povo. Só precisava o quê? Pegar o retorno, se arrepender. Amém? Vamos lá no capítulo 10. Ô glória, dá para a gente o capítulo 10 que é curtinho. Contrastes entre o Senhor e os ídolos. Vamos lá. O caminho das nações era o ato de adorar fenômenos naturais por meio de ídolos feitos à mão e de imagens simbólicas. Os sinais dos céus eram as divindades astrais, adoradas nos dias de Manassés e reinstituídas após a morte de Josias e o colapso das reformas trazidas por este rei. Então, lembrando que eles tinham adorações aos astros, a tudo isso. Mesmo depois de tudo que Josias fez, eles faziam o quê? Assim que Josias morreu, voltou tudo numa porção sacudida, recalcada e transbordante. Manassés, né? O que ele fez? Ele fazia todo tipo de rito, e eu inclusive falei para vocês que ele inclusive entregou o filho dele para Deus Mamon, em sacrifício. Então você vê que aqui adoravam a todas as divindades, né, estrangeiras, todas, sem exceções. O costume do povo era a vaidade, pois esculpiam divindades para adoração através do corte de madeira e confecção, entalhadas e cobriam com ornamentos, quer dizer, enfeitavam lá, era um pavão mesmo, né? Então faziam esculturas lá. Você vê que tem passagens que o Senhor fala, que adianta, faz essas madeiras, tem que carregar o Deus nas costas para outro lugar, que Deus é esse, você precisa carregar ele? Pega Dagon não caiu diante do Senhor? Fala sério. Os falsos deuses, os ídolos dessa terra são espantalhos, ou seja, nulos, não representam nada. São como palha, podem ser vistos, mas não têm valor. Eram surdos e imóveis, precisavam de pessoas que cuidassem deles e os levassem de um local para outro. Quer dizer, que Deus é esse? Você precisa carregar ele nas costas, você precisa cuidar, precisa tratar, precisa pintar, porque passar verniz, né? Se fosse de madeira, passar verniz, como os dias de hoje. Que Deus é esse? Fala sério. Vamos ler do 6 ao 10 aí. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do seu nome. Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido. Porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos, seu ensino é em vão e morto como um pedaço de madeira. Traz-se prata batida de Tarsis e outra de Ufas. Os ídolos são obras de artífices e de mãos de ourives. Azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obras de homens hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus, e Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Então está aqui falando, inclusive fala de onde veio as madeiras, veio de Tarsis, né? Tiro, Tarsis, que produziu muitas madeiras, a gente vê ali com Davi, Salomão mandou as madeiras de lá para construir, inclusive, o templo, né? Então você vê que está falando até de onde vinha, né? Os artífices, o povo construía tudo isso, pintava, colocava ornamento, mas de que servia? Tinha que levar de um lado para o outro. A prata vinda de Tarsis, que alguns teólogos identificam como Tartessus, ao sul da Espanha, segundo os estudos, tá?
Os ídolos de madeira e metal eram enfeitados com tecidos azul, celeste e púrpura, cujo tingimento provavelmente havia se originado com os fenícios. Isso aqui é parte de estudo, tá? A Bíblia não deixa claro. No entanto, até mesmo os artesãos mais habilidosos ou sábios não eram capazes de forjar deuses verdadeiros, porque existe apenas um Deus vivo. Quer dizer, podia fazer Deus de madeira, podia enfeitar, podia fazer o que for, mas não podia dar vida para aquele Deus, né? Só existia um. Os ídolos fabricados eram deuses falsos, sem vida, que se deterioravam e não se eram mais sábios do que aqueles que o fabricavam. Então, quer dizer, aquilo que vocês estão fabricando é tão inteligente quanto você, não passa nem mais nem é menos, pelo contrário, né? Fala sério. Jeremias enfatiza o poder criador de Deus, pelo qual, com sabedoria e inteligência, a terra e os céus foram trazidos à existência, pela ordem de sua voz. Jeremias fez com que o povo de Judá se lembrasse de que Deus criara não apenas o universo, mas também o governo de tudo, o governo e tudo que ocorre nele. Então Jeremias ainda lembra da criação. Olha, lembra de Deus, Deus criou os céus, criou a terra, que haja firmamento. Quer dizer, começa a lembrar o povo de tudo isso, fora a história, né, de passar pelo deserto, ter feito tudo o que fez com o povo, mas nem assim o povo não dava ouvidos, né, preferia adorar uma estátua. O verdadeiro conhecimento encontrava-se no relacionamento com Deus, o fundidor, né? Os artesãos que utilizavam prata e ouro para forjar as imagens eram envergonhados pela obra de suas mãos. Os objetos sem vidas e inúteis que eles forjavam demonstravam seus esforços, eram apenas vaidade. Tudo que fazia era no máximo vaidade, era o máximo que podia ser, era vaidade, né? Não passava disso. O Senhor é a porção do seu povo suficiente para satisfazer todas as necessidades dele. Sua herança e Israel pertencia a Deus. Deus bastava para suprir o seu povo. Só precisavam de Deus, não precisavam de mais nada, né? Mas o povo insistia aí em várias outras coisas. Lamento sobre a desolação. Jeremias se identifica pessoalmente com Judá e com a destruição de Jerusalém. As feridas lançadas sobre Judá eram severas, sugerem feridas incuráveis, enfermidade, juntamente com palavras de quebrantamento e chaga. O termo enfermidade completa essa ilustração em 3 partes a respeito dos danos lançados sobre Judá. Como beduíno, cuja tenda foi destruída por bandidos, Judá permanecia destruída enquanto seus filhos eram assassinados ou deportados. Ninguém permaneceu para estender a tenda e restabelecer a nação. Quer dizer, ou bem fugia, ou bem era morto. Né? Não tinha o que fazer. Ou era capturado, ou fugia, era morto, não tinha o que fazer. Os filhos de Judá haviam se tornado embrutecidos, perplexos, por causa do castigo que Deus levou sobre eles. Quer dizer, mas não adiantava nada, né? Inclusive teve rei aí que foi preso, teve rei que foi furado o olho, nós vamos ver aí, né? Jeremias fala sobre esse rei, nós vamos ver mais para frente aí. Pelo fato de os líderes não terem buscado ao Senhor de todo o coração, não iriam prosperar com o crescimento de seus gados. Então, quer dizer, vê que pelo fato de não buscarem ao Senhor, não só a colheita, mas também não ia ter prosperidade do gado, diferentemente do que a gente viu com Jacó. Jacó ali, a produção não parava, só nascia as gordinhas, né? E aqui nesse caso não ia ter nem produção, quer dizer, o gado não ia se multiplicar. Em vez disso, os pastores perderiam os animais, o povo seria espalhado como ovelhas. Fala sério, né? Além do gado seria morto, espalhado, e o povo seria espalhado como ovelha. O avanço de um inimigo vindo do norte é anunciado. Os exércitos desse oponente destruiriam as cidades de Judá, reduzindo-as à morada de chacais, como a gente falou agora há pouco. O tema sobre o conhecimento limitado dos seres humanos a respeito do caminho de Deus é retomado. Aquele que dirigir os seus passos irá colher inutilidade de seus esforços. Jeremias pediu ao Senhor que lhe lidasse com a nação segundo sua justiça. Jeremias ainda fala, olha, lida com o povo segundo a sua justiça, mas aqui teria que ser misericórdia, né? Porque se for justiça, mas que contivesse sua ira. Então você vê que ele fala, age com justiça, mas contém a sua ira, Deus, contra o povo, porque ele sabia que se Deus fosse agir só com justiça, ia dizimar o povo de uma vez só, como fez lá na época, lá com Noé, né? Tira 4 aí que dá e o resto, meia dúzia que dá aí, e o resto deixa morrer, né? Fala sério.
Esse capítulo termina com uma oração a Deus pedindo julgamento sobre o que destruíram Judá, sobre os que destruíram Judá. Embora as nações gentis não fossem herdeiras da aliança de Deus, seriam julgadas de acordo com os padrões éticos do Senhor. E aí a gente vai ver, né, alguns capítulos aí, que o Senhor fala sobre a punição sobre Edom, né, sobre Moabita, sobre alguns povos dos filisteus. Então você vê que vem justiça também contra os povos estrangeiros, que na verdade o povo de Deus aqui estava tão contaminado com eles quanto, né? Então a punição que viria também sobre alguns povos que dificultaram. A gente viu aí falando sobre os edomitas, por exemplo, que era a origem de Saul, que eram irmãos e dificultaram a passagem do povo de Deus, e o tempo deles chegou a punição. Só que você vê quantos anos depois, né? Mas a punição chegou. Às vezes a gente acha que Deus não está vendo certas situações, que Deus não vai fazer. Deus vai fazer sim, só que tem a hora certa, né? O momento certo. Não é feito segundo o momento que a gente quer, né? Mas é feito segundo a vontade de Deus. Deus sabe a hora certa. Amém, pessoal? Glória a Deus. Bom, nós vimos aí capítulo 8, hoje 8, 9 e 10, capítulos pequenininhos, deu para a gente ler tudo, não tinha tanta dificuldade. O que a gente viu aí, né, na realidade, uma rebeldia do povo, e o principal nesses 3 capítulos é a idolatria. Nós vimos aí a idolatria, que era o grande problema, a prostituição espiritual, o lamento de Jeremias, e Jeremias orando e clamando pelo povo a todo tempo, mas obviamente o povo não dava ouvidos. Então, o grande problema aqui é que o povo não dava ouvidos ao Senhor. E quando você não dá ouvidos ao Senhor, se contaminar com a idolatria, com a prostituição espiritual, é questão de tempo. Se você não ouve ao Senhor, você vai ouvir quem? Eu brinco que vai ouvir a concorrência. Quem é a concorrência? É o diabo, né? Vai dar ouvido para vozes estranhas. Quem são as vozes estranhas? Aqui você vê esses falsos profetas aí que estavam levando o povo à contaminação, prometendo aquilo que não poderiam cumprir. Amém? E a idolatria, adorando a imagens que não podiam fazer absolutamente nada. Amém? Glória a Deus. Então bora orar em nome de Jesus. Segunda-feira que vem tem mais, à luz da palavra. Quem perdeu algum capítulo aí dá para colocar em dia. Hoje falei tão rápido que nem bebi. Se alguém ficou alguma dúvida, pode me chamar no particular. Eu sempre deixo o meu telefone à disposição. Quem quiser pode me chamar, chama pelo WhatsApp da igreja, eu pelo meu particular, não tem problema. Quem tiver alguma dúvida pode me chamar. Estou à disposição. Se eu não souber também, a gente vai procurar saber o que é, né, para responder. Mas estou sempre à disposição. E quem perdeu algum material, está todo aí no canal do YouTube. Amém, pessoal? Glória a Deus. Feche seus olhos por um instante, vamos orar em nome de Jesus, vamos agradecer a Deus por essa noite extraordinária. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, Deus, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou. Obrigado, Pai, por essa ministração, por essa palavra, Pai. Quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra possa chegar aos 4 cantos dessa terra, Pai. Usa, Senhor, a minha vida, Senhor, através dessas palavras, Senhor. E aonde chegar, Pai, o som da minha voz, que toque, cure, liberte, restaure e avive, Pai, o teu povo em nome de Jesus. Aqueles que viram agora online, aqueles que vão ver na retransmissão, Senhor, sejam usados, sejam um canal de bênçãos, Pai, da mesma forma, Pai, em nome de Jesus. E eu, como servo e ministro do Senhor, envio os teus servos para uma noite extraordinária, debaixo de poder, de unção e autoridade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Olha, hoje nós ficamos no horário ali, hein? Na risca. Não esqueça amanhã. Essa semana, não sei se vocês repararam aí, essa semana nós não tivemos um propósito dos Salmos, ficou para a semana que vem, que antecede aí a Páscoa, né? Então vai ser segunda, terça e quarta, são os 3 últimos dias do mês. Domingo agora tem ministração, né? Todo domingo tem culto da família, eu vou estar ministrando resumão do mês aí, como de costume. E aí, segunda, terça e quarta, nós temos o propósito do Salmo. Então não fique de fora, venha participar também do propósito da madrugada. A bispa abriu o propósito, a nossa apóstola abriu o propósito para todo mundo. Tem um link lá, você entra e participa do propósito da madrugada, está orando, clamando pela tua família. Então na madrugada estamos todos juntos aí. Amém? Um beijo grande, amo vocês. Jesus é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional. A minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Um beijo grande, pessoal. Fica na paz do Senhor. Tchau, tchau.